Você já parou para pensar se o maior inimigo da sua alma pode estar dentro de você, não com olhos vermelhos ou garras invisíveis, mas com pensamentos repetidos, vozes antigas e mentiras sussurradas que você aprendeu a chamar de verdade? E se o que mais atrasa sua caminhada com Deus não fosse o pecado escandaloso, nem o passado sombrio, mas a forma silenciosa como sua mente se acostumou com o medo, a culpa e a dúvida? Como uma névoa densa que cobre a fé, como uma prisão construída com lembranças não curadas e palavras que feriram e ficaram. E se eu te dissesse que Deus já está agindo, não lá fora, mas dentro de você, limpando devagar, com ternura e firmeza, os pensamentos que você achava normais, mas que Ele nunca quis que você carregasse? Naquela noite em que você chorou sem som e orou em silêncio para ser liberto de algo que nem sabia nomear, foi ali que o céu começou a agir. Porque quando Deus começa a limpar sua mente, tudo muda. Tudo. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa mensagem já falou com algo dentro de você, curta, compartilhe e se inscreva. Sua alma está entrando em um território sagrado. Nem toda prisão tem grades. Algumas são feitas de memórias, de frases ditas por quem nunca soube amar, e que mesmo depois de anos, ainda ecoam dentro de nós como se fossem decretos eternos. Você nunca vai conseguir. Você não vale nada. Deus não escuta gente como você. Palavras que entraram pela mente, mas fincaram raiz no coração. E lá ficaram, escondidas, influenciando decisões, moldando reações, sufocando a fé. Feche os olhos e tente lembrar a primeira vez que você duvidou de si mesmo. Aquela dúvida não foi sua, ela foi semeada, plantada como um veneno sutil e sorridente, talvez até por alguém que dizia te amar. E foi assim que nasceu o cativeiro, silencioso, disfarçado, mas real. Um cativeiro de pensamentos errados que foram alimentados como verdades absolutas. E quanto mais você repetia essas mentiras, mais longe de Deus você se sentia. Não por culpa dele, mas por uma voz que dizia que você não era digno. A mente se torna um campo de batalha, não visível, não sangrento, mas profundamente destrutivo. E o mais perigoso é que nos acostumamos com ele. Achamos normal pensar mal de nós mesmos. Achamos comum viver com medo. Achamos impossível sermos amados por Deus como somos. Esse é o grande cativeiro. A aceitação inconsciente do engano, a paz aparente que encobre uma guerra invisível. Mas o céu nunca se acomoda com isso. E quando Deus começa a limpar, Ele não começa por fora. Ele vai direto para o centro do caos, a mente. A intervenção divina raramente começa com um milagre estonteante. Muitas vezes, ela se manifesta como um desconforto estranho, como uma inquietação que cresce em silêncio. É quando a mente, habituada ao caos, começa a sentir incômodo com pensamentos que antes pareciam normais. Você acorda e percebe que já não tolera mais certas palavras. Algo começa a doer, não no corpo, mas no espírito. E essa dor, embora não se entenda de início, é sagrada. É o toque de Deus limpando com firmeza o que estava sujo havia muito tempo. É curioso como o céu age. Ele não arromba a porta, ele sussurra. E o primeiro sussurro é quase sempre um incômodo. Um mal-estar com as antigas certezas. Uma luz que expõe o que você preferia não ver. Aquilo que antes passava despercebido começa a gritar dentro da alma. A velha maneira de pensar já não se encaixa. As justificativas que você dava a si mesmo começam a parecer frágeis. O Espírito Santo, como vento leve, começa a varrer os cantos da mente que estavam esquecidos e cobertos de poeira. Nesse momento, muitos resistem, porque a primeira fase da purificação mental não traz alívio, traz confronto. Deus não limpa com superficialidade. Ele mexe onde dói. Ele toca onde ninguém mais ousou tocar.
Aquela lembrança que você enterrou, ele traz à tona. Aquela voz interior que sempre te acusou, ele silencia. Mas para isso, ele precisa primeiro desmontar tudo o que você construiu em cima da mentira. E isso assusta, porque a alma começa a perceber que grande parte do que chamava de identidade era apenas proteção. Mas é nesse confronto que a liberdade começa. Porque Deus, quando limpa, não acusa. Ele revela. Ele mostra o que precisa sair não para condenar, mas para libertar. E mesmo que pareça confuso no início, há uma paz estranha no meio do processo. Como se a alma dissesse, finalmente, a verdade começa a entrar, como luz pela fresta de uma janela há anos fechada. Não é uma luz que cega, é uma luz que cura. E cada pensamento impuro, cada padrão de medo, cada mentira antiga começa a ser desmontada. Você ainda não vê mudança por fora, mas dentro, tudo começou a se mover. Como um templo sendo varrido, um altar sendo reconstruído, uma mente sendo consagrada. Esse é o início da nova criação. A alma não será mais refém do velho jeito de pensar, porque onde Deus começa a tocar, a sujeira não resiste. O que parecia confortável se torna insuportável. O que parecia impossível, agora parece necessário. Porque quando Deus começa a limpar, a mente se torna solo sagrado, terreno da eternidade. A mente é o campo onde se trava a guerra mais antiga da humanidade. A batalha entre a verdade de Deus e as mentiras do inimigo. Não há canhões, nem gritos, há sugestões. Há pensamentos plantados como sementes envenenadas que florescem em silêncio e se transformam em hábitos, decisões, medos. O inimigo não precisa quebrar portas se conseguir convencer você a deixar as janelas abertas. Ele não precisa possuir seu corpo se conseguir habitar seus pensamentos. E o mais perigoso, ele sempre se disfarça de lógica, de senso comum, de realismo. Tudo começa com uma simples ideia. Você não vai mudar. Depois outra. Deus se cansou de você. E outra, é melhor se proteger, ninguém é confiável. Essas frases não surgem do nada. Elas têm autor. E se você não as confronta com a verdade da palavra, elas tomam o trono da sua mente, passam a comandar sua forma de ver o mundo, as pessoas, até o próprio Deus. Assim se forma a fortaleza espiritual, uma construção mental onde cada tijolo é uma mentira aceita como verdade, e dentro dela a alma se acomoda, cativa. Mas há uma diferença entre pensar e consentir. Nem todo pensamento é seu, nem toda ideia que aparece na mente deve ser acolhida. A maturidade espiritual começa quando aprendemos a discernir. Isso veio do céu ou do inferno. É o Espírito Santo soprando ou é o acusador sussurrando? Quando você começa a vigiar seus pensamentos como um guardião sagrado, percebe que estava deixando entrar muita coisa impura. E é aí que a guerra silenciosa se revela. Ela sempre existiu. Você é que não percebia. A tradição dos santos é clara. Quem não luta contra os pensamentos acaba vencido por eles. Santo Antão do Deserto dizia que o demônio nunca para de sugerir. Mas ele também ensinava que a oração e o jejum purificam a mente. E que o nome de Jesus, repetido com fé, expulsa os pensamentos impuros como fogo que consome o que é falso. A mente não é apenas um órgão, é um altar. E o que você oferece nesse altar dia após dia define o Deus que você está adorando, o verdadeiro ou um ídolo interior. Por isso, a limpeza que Deus faz na mente começa com guerra, mas é uma guerra santa. Não é histeria, não é medo, é decisão. A decisão de não mais permitir que o inimigo pense por você. A decisão de não mais repetir as palavras que destroem sua alma. A decisão de vigiar o templo sagrado que é sua consciência e de, aos poucos, substituir o veneno pela verdade. Quando essa troca começa, o inferno se enfraquece e o céu começa a fazer morada onde antes só havia ruínas.
Toda prisão tem um nome, e quando Deus começa a limpar a mente, Ele nos conduz a olhar para cada corrente com coragem e luz. Rejeição, medo, vergonha, culpa, orgulho, raiva contida, autossabotagem. Essas palavras não são apenas emoções, são fortalezas. Elas foram formadas ao longo dos anos por experiências marcadas por dor, abandono, comparação. E mesmo quando esquecidas no consciente, continuam ali, ditando as reações, sabotando relações, impedindo a entrega a Deus. Não é à toa que muitos não conseguem orar com liberdade. Não é à toa que a confiança em Deus parece difícil. O coração quer, mas a mente resiste. Por quê? Porque as correntes ainda estão ativas. Enquanto não forem nomeadas, elas se disfarçam de jeito de ser. Quantas vezes você já disse, eu sou assim? Mas quem disse que esse assim é o que Deus sonhou para você? Às vezes, o que você chama de personalidade é só trauma que virou rotina. Dar nome às correntes é um ato de coragem espiritual. É como acender uma vela num quarto escuro e olhar nos olhos da dor. Quando Jesus perguntava aos endemoniados, qual é o teu nome? Ele estava ensinando algo profundo. Nomear é desmascarar. Nomear é tomar autoridade. Quando você reconhece que aquela insegurança não é natural, mas é uma prisão, então você começa a combatê-la. Quando você para de se justificar e começa a confessar, a graça de Deus entra com força. Na tradição da igreja, os exorcismos não são apenas rituais para casos extremos. Em sentido espiritual, todo cristão é chamado a renunciar os pensamentos que não vêm de Deus. Isso é um tipo de exorcismo interior. A renúncia diária ao medo, à autodepreciação, à incredulidade. Você olha para aquela voz dentro de você, aquela que sempre disse, você vai fracassar, e diz, eu te reconheço, mas eu não te aceito mais. Em nome de Jesus, eu renuncio esse pensamento. E a corrente começa a se romper. É assim que a limpeza avança, não com gritos, mas com verdades ditas diante do altar. Quando você começa a rezar com verdade, a pedir, Senhor, mostra o que ainda me prende. Ele mostra, mas cuidado, Ele nunca mostra tudo de uma vez. Deus limpa com sabedoria, um cômodo por vez, um pensamento por dia, uma raiz por oração. E a cada nome revelado, uma parte da alma é devolvida à liberdade. A liberdade de ser quem você realmente é. Imagem viva da mente de Cristo. Há um momento no caminho da purificação em que Deus silencia. Não porque virou o rosto, mas porque está limpando em profundidade. Depois do confronto com os pensamentos antigos, depois de nomear as correntes, a alma entra num tipo de deserto interior. Os barulhos de antes já não fazem sentido, mas a voz de Deus também parece distante. É o tempo do vazio santo, onde a mente se cala e o coração é obrigado a esperar. Parece abandono, mas é gestação. É nesse espaço de silêncio que Deus reorganiza o templo. Toda a grande obra começa com demolição. E depois de arrancar os entulhos, Ele nos faz esperar. E esperar é confiar. É nesse tempo que a alma aprende a orar sem emoção, a crer sem sentir, a permanecer mesmo sem sinais. Porque fé não é estar sempre aquecido, é continuar mesmo quando tudo parece frio. E nesse frio, Deus está mais perto do que nunca. Ele não fala, porque já está agindo. O silêncio de Deus é muitas vezes a linguagem da cura. Como um cirurgião que precisa de concentração total, ele pede silêncio no interior da alma. É por isso que, durante esse tempo, muitos se sentem sozinhos. Pensam que regrediram, mas na verdade estão sendo purificados no nível mais profundo. A mente começa a se esvaziar das antigas vozes, mas ainda não aprendeu a escutar a nova voz. Esse entremeio é desconcertante e sagrado, porque só o silêncio pode preparar a alma para escutar de verdade.
Quantos santos passaram por esse vazio e chamaram de noite escura? Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresa de Calcutá, todos viveram longos períodos de silêncio interior. Não porque não eram santos, mas porque estavam sendo preparados para algo maior. Deus estava limpando não só os pensamentos impuros, mas as imagens erradas que eles tinham dele. Porque uma mente cheia de ideias erradas sobre Deus, sobre si, sobre os outros, precisa ser esvaziada antes de ser cheia do Espírito. É nesse vazio que a verdadeira conversão acontece, porque ali, sem distrações, sem aplausos, sem respostas rápidas, a alma aprende a confiar. O altar está limpo. O templo está em silêncio. E Deus, como um fogo que não faz barulho, começa a habitar novamente. Quando tudo se cala, até o respirar se torna oração. E a mente, antes confusa e sobrecarregada, se torna terra fértil para o novo. Esse é o vazio santo, onde a ausência aparente de Deus é, na verdade, a plenitude dele chegando. Depois do silêncio, vem a respiração de Deus, não como um estrondo, mas como um sopro suave que começa a tocar os lugares mais escondidos da alma. Quando o Espírito Santo entra, ele não apenas consola, ele transforma. Ele não apenas alivia, ele recria. A promessa de São Paulo se cumpre. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é apenas uma mudança de comportamento. É uma nova maneira de ver, pensar, desejar. Uma mente nova que aprende a ouvir a Deus com mais clareza do que as antigas feridas. Quando o Espírito renova a mente, algo impressionante acontece. Pensamentos antes frequentes desaparecem como fumaça. Aquelas ideias repetidas de rejeição, medo ou indignidade já não têm o mesmo peso. A alma percebe que algo mudou. Não foi uma técnica, nem um esforço psicológico. Foi uma obra do céu. Um fogo que queimou o lixo sem destruir o templo. O Espírito começa a lembrar a verdade, como Jesus prometeu. Ele vos ensinará todas as coisas, e o que ele ensina permanece. A palavra de Deus, antes lida com distração, agora parece viva. Cada versículo se torna espelho, remédio, profecia. Aquilo que estava na mente, agora começa a descer ao coração. E quando a mente e o coração se alinham com o Espírito, nasce uma sabedoria nova. Não é erudição, é discernimento. Não é argumento, é luz. Você começa a ver situações antigas com outros olhos. Percebe que aquilo que parecia ofensivo era só fragilidade do outro. Que aquilo que te feria era muitas vezes uma mentira que você acolheu por anos. Os frutos começam a surgir. Não de forma espetacular, mas constante. A paciência aumenta. O julgamento diminui. A oração flui. A ansiedade cede espaço à confiança. Isso não significa que os ataques cessaram, mas que a mente agora tem escudo. A armadura de Deus se firma. O capacete da salvação, a espada da palavra, o escudo da fé, tudo se torna mentalmente real, porque a guerra continua, mas agora a mente tem comandante, e o general é o Espírito de verdade. Essa renovação não é um evento único, é um processo contínuo. Dia após dia, o Espírito sopra. E cada pensamento que se eleva contra a verdade de Deus é levado cativo à obediência de Cristo. Você começa a perceber os enganos mais sutis, aprende a fechar portas antes abertas e, sobretudo, começa a desejar aquilo que agrada ao Pai. O coração se alegra com a verdade, a mente encontra descanso e o corpo finalmente caminha em direção à liberdade. Porque quando o Espírito renova, ele transforma tudo. Quando a mente é lavada pelo Espírito, o que muda primeiro não é o mundo, é a forma de nomear o mundo. A alma começa a usar uma nova linguagem. As palavras se tornam mais doces, mais firmes, mais verdadeiras. Já não se diz mais, eu nunca vou conseguir, mas se Deus quiser eu vou caminhar.
Já não se repete, ninguém me ama, mas Deus me ama, e isso basta. As frases interiores se transformam. E como disse o Senhor, a boca fala do que está cheio o coração. Agora o coração está cheio de luz. É um processo quase imperceptível no início. Você responde de forma diferente. Perdoa com mais facilidade. Se cala quando antes reagiria. Chora onde antes zombava. E ri onde antes só havia medo. Porque a mente, agora em sintonia com o espírito, começa a gerar frutos. Não são apenas pensamentos novos. É um novo olhar sobre a vida. Aquilo que antes irritava, agora é visto como oportunidade de paciência. Aquilo que antes era prova de abandono, agora é percebido como um convite à fé. A tradição da igreja chama isso de sabedoria do coração. É quando a alma aprende a pensar como Jesus. Não com lógica mundana, mas com compaixão. Não com pressa, mas com eternidade. São Francisco via beleza até na dor. Santa Teresinha via glória até na humilhação. Isso não é romantismo, é uma mente transformada. Uma mente que foi libertada das vozes da acusação, da comparação, da condenação, e agora fala a língua do céu. Uma língua feita de gratidão, mansidão, obediência e esperança. E a vida começa a responder. As relações se tornam mais profundas, as decisões mais serenas, a oração mais íntima. Porque a nova linguagem não fica só na mente. Ela se espalha para o corpo, para os gestos, para o ambiente ao redor. Uma pessoa com a mente renovada muda o clima de uma casa, muda o tom de uma conversa, muda o destino de quem convive com ela. E isso não é mérito humano, é reflexo de quem se deixou habitar por Deus. É por isso que os santos não precisavam gritar para serem ouvidos. Eles falavam pouco e o mundo escutava, porque a mente deles já não era deles, era de Cristo. E quando a mente é de Cristo, as palavras se tornam sementes de salvação. Cada frase cura, cada gesto redime, cada silêncio evangeliza. É isso que o Espírito Santo está fazendo com você agora, ensinando uma nova língua. Uma língua que o inferno não entende, mas o céu reconhece, porque é a linguagem de quem foi feito novo por dentro. A verdadeira liberdade não começa quando portas se abrem por fora, mas quando grilhões se rompem por dentro. Quando a mente deixa de repetir as mentiras que aprendeu e passa a respirar a verdade de Deus. É nesse ponto da jornada que a alma começa a experimentar algo que nunca sentiu: leveza. Uma leveza que não vem da ausência de problemas, mas da presença de sentido. O peso do passado já não define mais o futuro. O que antes era ruído, agora é canção. Essa liberdade é silenciosa, não faz barulho, não precisa de aplausos. Ela se revela no olhar, na calma com que se reage ao caos, na paz que permanece mesmo quando tudo em volta treme. Porque a mente, antes ocupada por 1000 vozes, agora é habitada por uma só, a voz do bom pastor. E essa voz não confunde, ela conduz, não pressiona, ela consola, não acusa, ela chama. A alma que ouve essa voz se torna intocável pelo desespero. A nova mente cria novas atitudes. A pessoa começa a sair de si para servir. Começa a ver dor nos outros e não julgar, mas compadecer. Começa a perdoar antes de ter explicações. Começa a amar antes de ser amada. Porque a mente liberta não busca mais se proteger, busca doar-se. E essa doação cura. Cura quem dá e cura quem recebe. Assim vive quem tem a mente purificada por Deus. Não mais como quem precisa vencer batalhas diárias, mas como quem já sabe que a vitória foi ganha na cruz. Essa liberdade é tão rara que quando alguém a possui, o mundo percebe. Mesmo sem saber nomear, as pessoas sentem. Tem algo diferente nele, porque a alma liberta é morada visível do invisível. É sinal vivo do reino. Não é perfeição, é presença. Não é ausência de lutas,
é outra forma de lutar. O cristão com a mente renovada não se exalta, não se exaure, não se desespera. Ele caminha com firmeza, com ternura, com esperança que não vem do mundo, mas do alto. E é aqui que tudo começa de verdade. Não no primeiro dia da jornada, mas quando a mente, enfim, se torna templo. Quando o espírito não apenas visita, mas habita. Quando os pensamentos já não sabotam, mas servem. Quando a alma já não teme o silêncio, porque sabe que Deus fala dentro dele. É o começo de tudo novo. O que antes era sobrevivência, agora é vida em abundância. Porque quando Deus começa a limpar sua mente, Ele está, na verdade, reconstruindo você. E se a maior limpeza que Deus faz for justamente aquela que ninguém vê, não no corpo, nem na casa, nem no trabalho, mas no pensamento, na raiz dos sentimentos, na origem das escolhas, lá onde tudo começa e onde só Ele consegue alcançar. Talvez você não tenha visto anjos nem ouvido vozes celestes, mas algo em você mudou. Não sabe explicar, não precisa, porque quando Deus limpa a mente, Ele não explica, Ele transforma. O que antes era sombra, agora é brecha de luz. O que antes era prisão, se tornou altar. E talvez você perceba que a maior resposta que buscava não veio de fora, veio de dentro, do silêncio sagrado que Deus construiu quando removeu o caos. Essa é a verdadeira libertação. Pensar como Cristo, desejar como o céu, amar sem medida, ser leve, ser puro, ser templo. Se essa história tocou sua alma, compartilhe. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado e permita que outras almas também encontrem o caminho da liberdade interior. Deixe nos comentários o que essa jornada despertou em você, porque quando Deus começa a limpar uma mente, Ele começa a transformar o mundo.